Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No vídeo passado fizemos um resumo dos dízimos no período da lei de Moisés, em que eles foram instituídos, e agora vamos ver como eles foram aplicados ao longo da história, não só dízimos como ofertas, como foram aplicados ao longo da história no período dos reis, e vamos começar então aqui no período pré-exílico. Mais especificamente, nós vamos começar então aqui no rei Josafá, até para mostrar como o tempo chegou ao ponto de necessitar de uma maior reforma, de uma reforma mais significativa, ali já no reinado de Joás. Muito bem, nós sabemos que Josafá foi um rei bom, um rei que desejava agradar ao Senhor, mas cometeu alguns erros graves. Um deles foi fazer alianças, né? Ele fez algumas alianças com a casa de Acabe. A primeira aliança foi uma aliança militar. O rei Acabe desejava lutar, então, contra a Síria, e para invadir ali Ramote de Gileade, ele chama Josafá para participar com ele daquela empreitada. Josafá realmente o ajuda, se aliancia com ele, o ajuda, mas acontece que nessa batalha Acabe morre, Acasias, seu filho, começa a reinar em seu lugar, e o Senhor reprova aquela aliança militar que Josafá fez, manda o profeta Jeú, então, para repreendê-lo, e o profeta disse o seguinte a ele: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? O Senhor, na verdade, ele desagradava absolutamente da casa de Acabe. Por quê? Acabe, o rei de Israel, ele casou-se com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios, uma sacerdotisa de Baal, que contaminou completamente o reino de Israel, inclusive o seu rei Acabe. Então o Senhor se desagradou ao ponto de ordenar que fosse eliminada toda a descendência de Acabe. Então o Senhor se desagradava de Acabe e não queria que a casa de Judá fizesse nenhum tipo de aliança com a casa de Israel. Então, repreendeu Josafá por esta aliança militar, e aconteceu que, mais tarde, Josafá vem a fazer uma outra aliança, agora com o filho de Acabe, com Acasias, já uma aliança comercial. Eles desejavam construir navios mercantes e, mais uma vez, o Senhor manda um profeta, dessa vez Eliezer, para repreender Josafá e dizer que aquela empreitada ela não seria bem sucedida porque o Senhor se desagradava daquela aliança com a casa de Acabe. Muito bem, mas a pior de todas as alianças não foi nem militar e nem comercial. A pior aliança foi a aliança de sangue, quando Josafá ele casa o seu filho Jeorão com a filha de Acabe e Jezabel, Atalia, e eles tiveram então um filho que também se chamou Acasias. Olha, vejam só como Deus se desagradou desta aliança. Jeorão, filho de Josafá, assim que se fortaleceu no seu trono, já por influência de Atalia, filha de Acabe com Jezabel, manda matar todos os seus irmãos. Esta, então, é uma evidente investida de Satanás contra a descendência de Davi, da qual viria o Messias. Então, ali Satanás ele já está tentando interromper aquela descendência real da casa de Judá. Mas, então, o Jeorão manda matar todos os seus irmãos, mas vem a falecer, né? Vem a falecer, e o Senhor aqui, ó, anotei aqui, ó, o Senhor dizendo o quanto se desagradou dessa atitude de Jeorão. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Muito bem, já o seu filho, então, Acasias, que assumiu o trono no seu lugar, quando ele morreu, e, diga-se de passagem, o Senhor se desagradou dele de tal forma que ele morreu de uma forma terrível, o seu intestino para fora, e diz a palavra que morreu com muitas dores. Foi um fim terrível de Jeorão. Seu filho Acasias, então, reinando em seu lugar, também, por influência de sua mãe, Atalia faz aquilo que desagrada ao Senhor. Isso está aqui registrado em Crônicas, segundo Crônicas 22, de 2 a 4, onde ele diz que Acasias também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. A influência da casa de Acabe, não só por Atalia, mas por toda a sua família, porque eles tomavam, eles começaram a ser conselheiros
de Acasias, e isso desagradou ao Senhor. Eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. O Senhor diz, inclusive, que esta influência pagã, esta influência maligna da casa de Acabe sobre a casa de Judá, os conselheiros pagãos ali, os ímpios, aconselhando aquele que deveria preservar uma descendência da casa de Davi, o Senhor diz assim, olha, isso foi para a sua própria ruína. Muito bem. Atalia. Como a Atalia chegou ao poder? Bom, Jeú foi levantado, então, para exterminar a descendência de Acabe. E ele fez isso. Ele matou Jezabel, ele matou todos os homens da casa de Acabe, matou, inclusive, pessoas inocentes, apenas os conselheiros, ele matou todo mundo. Acontece o seguinte, que ele não só matou descendentes ali da casa de Acabe, mas ele matou também o próprio Acasias, rei de Judá, com pouco tempo de governo. A Atalia, para manter-se no trono ali, no lugar do seu filho, Acasias, mandou matar todos os seus netos, matou todos os filhos de Acasias e assumiu o trono. Agora, o que ela não percebeu é que uma mulher, né, ela, inclusive esta mulher, ela era Jeoseba, filha de Jeorão. Essa mulher era filha de Jeorão, né? Ou seja, ela era como sua filha também. Esta mulher, Jeoseba, que era casada com o sumo sacerdote Joiada, Joiada, diga-se de passagem, tinha que ter se casado com alguém da casa de Arão, mas casou-se com a Jeoseba, que era também, tinha no seu sangue descendência da casa de Acabe, diga-se de passagem. Mas, enfim, uma boa mulher, ali, juntamente com o sumo sacerdote, eles esconderam Joás. Joás tinha apenas 1 ano de idade, foi escondido, então, pelo sumo sacerdote, pela Joseba, que criou o menino, até os seus 7 anos de idade. Quando o Joás completou os 7 anos de idade, eles entenderam que já seria a hora de integrar um trono. Então, eles armaram ali todo um esquema, e onde a Atalia foi executada e o Joás assumiu o trono. Mas ele era apenas uma criança de 7 anos de idade, então, na verdade, quem governou por este período foi o seu tio, sumo sacerdote Joiada. Joiada, então, governou até que o menino pudesse, né, com a idade suficiente, o amadurecimento suficiente, assumir, então, o trono por sua própria conta. Mas nós não podemos jamais esquecer de que ele tinha uma dívida, né, com Joiada. Por quê? Não só porque ele era seu sobrinho, criado como seu próprio filho, mas porque também foi o Joiada que salvou a sua vida. Então, Atalia governou 6 anos, foi morta, começou então o reinado de Joás, mas no primeiro período era o próprio sumo sacerdote, Joiada, quem de fato estava governando. Quando, então, o Joás assume o trono e ele começa, então, a tomar as suas próprias iniciativas, ele deseja reconstruir, restaurar o templo. Por que que o templo precisava de restauração? Primeiro, porque havia 124 anos que ele havia sido concluído ali, né, e consagrado por Salomão, e ele deveria estar sendo mantido, devia estar sendo cuidado durante todo esse tempo. Nós vamos ver por que ele não estava bem cuidado. Mas ele não só não estava bem cuidado, mas ele foi profanado também por Atalia, esta mulher pagã que entrou na família de Josafá, ali na casa de Judá. O que a palavra de Deus diz sobre a profanação do templo? Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar a Baalins, ou seja, profanar o templo. O templo estava mal cuidado, o templo estava precisando de uma reforma e o templo também estava profanado. Joás, então, resolve restaurar o templo. Então, essa história da restauração do templo, ela é contada tanto em 2 Crônicas como em 2 Reis. Então, eu vou primeiro falar o que diz Crônicas e depois nós vamos observar que há mais detalhamento no livro de Reis. Mas vamos começar então aqui por Crônicas. Então, a observação são os 124 anos. Muito bem, Joás, então, ele decide restaurar o templo. Ele chama os sacerdotes, inclusive o seu tio, sumo sacerdote,
para dizer o seguinte: olha, mande os levitas por todos os termos de Judá e de Jerusalém para recolher o imposto anual devido, para que este dinheiro seja usado na reforma, na restauração do templo. Acontece o seguinte, que depois que esta ordem foi dada, aqui nós estamos em Crônicas, os levitas não fizeram nada. O seu tio, o sumo sacerdote, também não se mexeu. Então, ele percebeu que as coisas não estavam acontecendo conforme ele havia ordenado. E ele convocou, então, seu tio Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés? Ou seja, ele estava requerendo o imposto da lei, aquele imposto que foi estabelecido pela lei de Moisés. Eu vou explicar daqui a pouquinho. E havia alguma coisa errada. Por que, afinal, então, o Joiada, por que os levitas não atenderam à ordem do rei ali imediatamente, não se dispuseram? Por quê? Porque, na verdade, o dinheiro que era dos impostos, do imposto da lei de Moisés, e eu vou mostrar quais são daqui a pouquinho, eles já eram normalmente recolhidos, mas eles não eram utilizados para o fim para o qual eles foram instituídos. Esses impostos, esse da lei de Moisés, que eram chamados, inclusive, de ofertas, eles deveriam ser usados para a reforma do templo, mas o templo não vinha sendo reformado. Por quê? Porque os sacerdotes estavam se apropriando do dinheiro. Eles ficavam com o dinheiro para outros usos e deixavam, então, de fazer o que o dinheiro estava estabelecido para se fazer no templo. Muito bem, mas isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Olha só, então, o que o rei Joás combinou com o seu tio sumo sacerdote? Eles fizeram uma caixa, uma grande caixa, colocaram ali, né, do lado de fora, na entrada do templo, para que as pessoas pudessem, em vez dos levitas sair para buscar o imposto de Moisés, as pessoas pudessem, quando viessem a Jerusalém, eles traziam então aquela prata e depositariam na caixa. Aí é a origem do gasofilácio, nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Muito bem. Fizeram então uma proclamação para que as pessoas pudessem trazer o dinheiro do imposto da lei de Moisés para Jerusalém, ali para depositá-lo naquela caixa. Muito bem. Sempre, e as pessoas atenderam, né? A caixa, à medida que a caixa se enchia, eles esvaziavam, deixavam ela lá e ela estava sendo sempre mantida com o valor que era anualmente entregue pelos habitantes de Judá ali no Templo de Jerusalém. Muito bem. Vejam só agora os detalhes que são adicionados no livro de Reis, onde nós podemos entender melhor, afinal, o porquê os sacerdotes e o Joiada, ele não agiu imediatamente quando o rei Joás deu a ordem para se trazer os impostos ali referentes à lei de Moisés. O que acontecia? Então vamos aqui, vamos repassar novamente. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida às dádivas sagradas do templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento. Aqui agora ele já vai especificar. Afinal, o que era o imposto de Moisés? O imposto da lei de Moisés era constituído pelo quê? Eram as ofertas obrigatórias da lei, que nós já falamos nos vídeos passados sobre essas ofertas. Era a taxa de recenseamento e os votos pessoais, que eram chamadas também de taxa pessoal, que elas deviam ser trazidas para um fim específico, porque elas foram criadas pela lei para um fim específico de se promover a manutenção do santuário. Muito bem. O que era, então, o imposto da lei de Moisés? Era referente aos valores que eram recolhidos pelo resgate. Quais eram os resgates? Era o resgate dos primogênitos. Eu já expliquei isso, vou apenas repassar. Então, todos os primogênitos eram consagrados ao Senhor. Como eles não eram entregues no templo, pagava-se pelo primogênito um valor. Este valor estipulado pela lei, ele deveria ser recolhido para a manutenção do templo. Especificamente, era um recurso vinculado. Outros resgates eram resgates de dízimo, quando as pessoas resolviam ficar com uma porção do dízimo que deveria ser entregue, eles pagavam um valor correspondente acrescido de 20%. Outro
resgate também que era possível era quando a pessoa fazia algum tipo de voto, mudava de ideia, resolvia não mais entregar aquilo que estava consagrado ao Senhor, deveria pagar o valor correspondente acrescido de 20%. E o outro valor que se entrava também em dinheiro era da taxa de recenseamento. Quando os homens na idade militar eles eram contados, então eles deveriam pagar o imposto, que era chamado também de oferta, eles deveriam pagar o imposto para ali para o templo, e esse valor também era vinculado, deveria ser usado para a reforma do templo. Então, nós já sabemos o seguinte, Joás mandou, né, ordenou que os levitas recolhessem o dinheiro que era para ser utilizado na reforma do templo, que já estava perfeitamente definido na lei de Moisés, que se referiam aos resgates e à taxa de recenseamento, que eram chamados de ofertas, mas eram, na verdade, impostos, eram ofertas obrigatórias. Muito bem, o que aconteceu? Os sacerdotes não se moveram quando Joás deu a ordem. Por quê? Porque eles usavam esse dinheiro não para a reforma, mas eles usavam esse dinheiro para outros fins. Os sacerdotes, na verdade, eles estavam se apropriando de um valor que tinha uma destinação específica. Joás, querendo levar a efeito a reforma, mas também sem contrariar ali o seu tio, porque certamente eles já tinham aquela cultura estabelecida de ficar com aquele dinheiro, eles fizeram um acordo. Qual foi o acordo que eles fizeram? Bom, então, a partir de agora, sumo sacerdote, todo o dinheiro do imposto de Moisés, taxa de recenseamento, e resgates, será utilizado para o fim específico da reforma do templo, assim como previa a lei. Então, eles fizeram então essa caixa, colocaram no templo para que as pessoas pudessem levar então o dinheiro do imposto de Moisés para a reforma do templo ser colocado ali naquela caixa. E eles então resolveram que os sacerdotes receberiam um outro valor do povo. Eles fizeram uma vinculação que não foi determinada por Deus, que não consta da lei de Moisés. Qual foi a vinculação que eles fizeram? Eles disseram assim, toda a vez que alguém for fazer uma oferta pela culpa ou uma oferta pelo pecado, eles deveriam, então, acrescentar um valor ali em prata associado àquela oferta. Isso não existe na lei de Moisés. A lei de Moisés não exige dinheiro em relação às ofertas, nem pela culpa, nem ofertas pelo pecado. Nós já vimos isso nos vídeos passados. Mas eles fizeram esse acordo até para separar. O Joás não teve ali a coragem suficiente para fazer cumprir a lei e contrariar o seu tio sumo sacerdote. Então, eles criaram esse dinheiro extra aí, né, para que as pessoas pudessem entregar e resolveram destinar, então, o valor do imposto da lei de Moisés apenas para a reforma do templo, assim como havia sido estabelecido. Voltando aqui um pouquinho, olha aqui, ó, ele disse assim, ó, para o sumo sacerdote, não recolham mais a prata com seus tesoureiros, mas deixem-nas para as reformas. O dinheiro do imposto de Moisés vai ficar, então, para as reformas. E os sacerdotes ficarão, então, com esse dinheiro aqui das ofertas pelo pecado, né, e das ofertas pela culpa, que não eram levadas para o templo, mas que ficavam com os sacerdotes. Ou seja, o dinheiro para as reformas deveria ser levado para o templo e ser colocado nesta caixa que eles criaram. Então, esta caixa passou a ser chamada, então, de gasofilácio. Esta caixa passou a ser chamada de gasofilácio, inclusive no tempo de Jesus, elas ainda existiam. Agora, não mais uma só caixa, mas agora diversas caixas que foram espalhadas pelo templo, onde as pessoas levavam ali, então, o dinheiro dos impostos da lei de Moisés, tanto os resgates como a taxa de recenseamento. Não sabemos, é possível que, do mesmo jeito que a coisa se desvirtuou da primeira vez lá atrás, em Joás, porque os sacerdotes começaram a utilizar o dinheiro indevidamente, talvez isso possa ter acontecido. Não se sabe exatamente se o dinheiro que as pessoas colocavam ali no tempo de Jesus se referia apenas aos impostos da lei de Moisés, ou se eles colocavam outros valores também ali, conforme desejassem. Mas o fato é o seguinte, segundo a lei, o dinheiro dos impostos era para a reforma do templo, né? E elas eram chamadas de ofertas. O gasofilácio foi criado
no tempo de Joás, né, do reinado de Joás, para reformar o templo, e porque os sacerdotes não estavam fazendo uso devido desse valor. Criou-se, então, uma outra oferta em dinheiro que não foi estabelecida por Deus para ser direcionada especificamente para os sacerdotes. Esta é a história. Então, nós temos aqui, nessa tabelinha aqui, o imposto de Moisés ia para o templo. Aqui nós temos o cumprimento da lei como ela foi instituída. E a oferta pela culpa e pelo pecado foi uma criação nova que não está na lei, iria então para os sacerdotes. Então assim ficou. O dinheiro que ia para a caixa era utilizado no tempo de Joás para o pagamento dos construtores, pedreiros, cortadores de pedras e também para comprar o material da reforma e para os concertos. Não é verdade? Então, temos aqui como era processado. Isso aqui está em 2 Reis, capítulo 12, de 10 a 14. Como era processado, então? Não havia ali mais uma grande confiança entre reis e sumo sacerdote. Tanto que o dinheiro que era colocado na caixa, ele era pesado por duas pessoas, pelo sumo sacerdote e pelo secretário do rei. Então, ali presentes os dois, eles pegavam o dinheiro, colocavam num saco, pesavam e entregavam para os supervisores da obra da reforma. Então, as pessoas da obra, eles pegavam esse dinheiro e faziam ali o seu trabalho. Muito bem. A finalidade, nós já vimos, era, segundo a lei de Moisés, o dinheiro que entrava no templo, ele era para a manutenção do templo. Está aqui em Êxodo 30:16. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use para o serviço da tenda do encontro. O preço da propiciação, porque, inclusive, o resgate de um primogênito refere-se a ali aquela propiciação ali, aquela oferta que era uma oferta obrigatória e que poderia ser transformada em dinheiro porque a pessoa não entregava ali o seu filho. Muito bem. Conclusão. Qual a conclusão que nós chegamos de tudo isso? Primeiro, as ofertas criadas por Deus, que eram animais, que eram sacrifícios, que eram manjares, né, que eram essas ofertas que eram de sacrifício, elas tinham uma possibilidade na oferta obrigatória de uma entrada de valores em prata. Esta prata que entrava no templo, ela era destinada à reforma, à manutenção do templo. E a partir de Joás, ela começou a ser colocada no gasofilácio, nessas caixas. Temos também aqui, como vocês podem perceber, uma outra oferta que apareceu aí, mas sem ser por uma ordenança de Deus, sem ser estabelecida por Deus, mas por uma questão ali política entre sumo sacerdote e o rei Joás, um não querendo contrariar o outro, decidiram então em acrescentar, né, à prática, ao ritual, um valor, uma entrada em dinheiro que era destinada aos sacerdotes e cuja utilização nós não sabemos, né, ela é indefinida, nós não sabemos em que os sacerdotes utilizavam esses valores. Mas o fato é o seguinte, e é importante agora, então, neste encerramento, nós afirmarmos: da forma como o Senhor estabeleceu na lei, da forma como o Senhor desejou, da forma que o Senhor instituiu, todo o dinheiro, toda a prata que entrava no templo como oferta obrigatória, que era o chamado imposto de Moisés, e que passou a ser colocado em caixas, não era para uso livre de sacerdote algum, era para uso exclusivo da reforma do santuário. O que se passou a recolher com uma outra oferta foi uma coisa que Deus não instituiu. Deus não instituiu. Já foi um desvirtuamento. Onde tem muito dinheiro, há corrupção. Tanto é que o sumo sacerdote, embora fosse uma pessoa boa, já não estava utilizando o dinheiro que entrava para a manutenção do templo. E por isso o templo ficou degradado e depois de profanado, por isso ele precisava de reforma. E de onde vivia o dinheiro, se os sacerdotes estavam usando o dinheiro para as outras coisas? Isso acontece muito. As pessoas, muitas vezes, elas desviam o dinheiro dos seus fins. Isso na religião, isso na política, nós sabemos e conhecemos bem essa história.
Importante, então, nós encerrarmos com esta afirmação. O dinheiro que entrava no templo não era para uso livre dos sacerdotes. E isso precisa ficar bem claro para que nós possamos entender que se o dinheiro estava sendo usado para outros fins, não foi porque Deus instituiu assim, mas já foi um desvirtuamento ao longo da história. Eu espero que isso tenha ficado claro e no próximo vídeo vamos falar então de uma outra reforma que aconteceu, que agora foi no período do reinado de Ezequias. Fique na paz do Senhor Jesus. Nos encontramos então na nossa próxima oportunidade. Até lá!